Nessa lição, eu vou conversar com você sobre uma dinâmica que é fundamental para entender como escrever quadrinhos, que é como a imagem e texto se relacionam para criar uma história. Para isso, eu vou trazer conhecimentos de uma área que muitas pessoas talvez nunca associariam com quadrinhos, a publicidade. Vou mostrar para você como trabalhar com publicidade e estudar sobre produção publicitária me fez entender muito melhor como criar histórias em quadrinhos, mesmo que sendo só como roteirista. Em geral, se costuma dizer que o veículo de uma história em quadrinhos é a imagem, porque uma história só com texto vira um livro. Você pode até ter um livro ilustrado, ou seja, que contém imagens, mas se tirar um texto do livro ilustrado, ele não funciona. Por outro lado, uma história em quadrinhos pode ser feita completamente sem texto e ainda assim ser uma história em quadrinhos que faz sentido, como nessa página aqui que você vê na tela da história Círculo Vicioso que eu escrevi para o jornal O Caxiense em 2010. Mas não é por isso que o texto, ou melhor, a linguagem verbal escrita, seja desprezível numa HQ. Pelo contrário, quando a gente usa a linguagem verbal, ele tem muita importância. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Existe uma relação entre texto e imagem na narrativa de quadrinhos que não acontece, por exemplo, num livro ilustrado. Talvez não aconteça nem mesmo num filme que também usa imagens. Para você entender melhor essa relação, vale a pena buscar inspiração na publicidade, que tem mais a ver com a narrativa de quadrinhos do que você imagina. Eu trabalhei com publicidade de 2005 a 2021, mais especificamente com redação publicitária, ou copywriting, que é o termo em inglês para redação publicitária, mas que por algum motivo significa algo ligeiramente diferente por aqui hoje em dia. Mas isso não é o caso. O que importa é que a minha experiência com a criação publicitária me ajudou muito a entender melhor a mídia de quadrinhos e como fazer o melhor uso da narrativa de HQ, especialmente quando eu não desenhava. Existem diversos pontos onde a publicidade e quadrinhos podem se cruzar. Tem gente até que levanta a existência de uma quinta parede, onde a publicidade e a narrativa se misturam, como em diversas propagandas protagonizadas pela dupla Rick e Morty, por exemplo, onde os protagonistas estão conscientes de que estão fazendo um comercial de um produto. Mas o principal desses pontos talvez seja como a publicidade entende as relações entre texto e imagem. É claro que a publicidade trabalha com mídias diversas, né? Na rádio, no podcast, a relação é entre texto e som, por exemplo. E na internet, redes sociais, etc., nós incluímos a relação com a interatividade. Mas não dá para negar que quando a gente pensa em publicidade, nossa mente normalmente associa publicidade à imagem. E quando uma agência trabalha numa campanha, ela normalmente se desdobra em diversos materiais de áudio, de vídeo e também anúncios de revistas, outdoors, etc. É na veiculação de material estático, como anúncios, outdoors e similares, que quadrinhos de publicidade se cruzam mais. Pois o texto contido no anúncio ele não é simplesmente um texto aleatório, ele faz parte da estratégia visual, que inclui, né, a maneira como o texto ajuda a informar ou completar a imagem do anúncio. O publicitário Celso Figueiredo identifica três tipos de relação entre texto e imagem que também podem ser relacionados com os quadrinhos, que ele chama de 1 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2 e 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 1 é uma relação de redundância. O que é visto no texto é visto na imagem e um não agrega muito ao outro. É aquele tipo de anúncio que diz as chaves da sua casa nova estão em suas mãos e a imagem mostra uma mão segurando uma chave da casa. No início esse era o padrão nas histórias em quadrinhos, né? A imagem ela era mais ilustrativa e ela ilustrava exatamente os textos, o que os textos estavam dizendo, mas não agregava muito. Por exemplo, a narração do quadro dizia, então o personagem escorregou numa casca de banana e a imagem mostrava o personagem escorregando numa casca de banana. O nome 1 mais 1 igual a 1 quer dizer que essa é uma relação em que um não agrega nada ao outro. Né? Aqui é um exemplo que a gente tem de uma HQ dos anos 40 chamada Airfighter, onde a narração diz exatamente o que está acontecendo. E um trecho de uma história que eu escrevi chamada Crônicas do Sistema Solar Marte, com arte de Frank Tartaros. Hoje em dia, o 1 mais 1 igual a 1 é pouco comum nos quadrinhos, mas a maneira mais simples de reconhecer essa relação é separando o texto de imagem e vendo se o texto funciona sem a imagem. Se funciona, e a imagem também funciona sem o texto, então os dois estão dizendo a mesma coisa, né? E é uma relação 1 mais 1 igual a 1. Não que essa relação seja uma relação ruim ou uma relação defasada, ela tem ainda o seu lugar, mas hoje em dia ela é
pouco utilizada. 1 mais 1 igual a 2 é uma relação de soma, digamos assim, onde texto e imagem dizem parte da informação e completam um ao outro. Esse é o tipo de anúncio mais comum quando os publicitários buscam por algo um pouquinho mais sofisticado, e é o tipo mais comum usado nos quadrinhos também. Como nesse trecho da HQ O Último Ato que escrevi e o Adam Marini desenhou, onde a narração parece que está falando de uma peça de teatro, mas na verdade está se referindo ao destino do próprio personagem, que não tem nada de teatral. Outro exemplo é o da HQ O Reino da Manhã, do Mark Waid e do Alex Ross, onde a narração do personagem apenas diz que Wesley nunca ouviu o resto, que juntando com a imagem do caixão e da cena do enterro, conseguimos entender o que significa. Nesses dois casos, o texto não fica telegrafando o que aparece na imagem, não é redundante, mas ainda há uma relação bem direta que você pode facilmente conectar com um ou outro. Exige, um pouco de sofisticação, digamos assim, ou de experiência do leitor para entender o que está acontecendo, né? Tipo, uma criança talvez não pegaria a nuance, mas de uma forma geral é uma relação bem simples. Uma maneira de identificar essa relação, assim como no primeiro caso, é separando texto e imagem. Eles não dizem a mesma coisa e muitas vezes funcionam separados, mas quando você junta os dois, um completa o outro. Por último, o 1 mais 1 igual a 3 é uma relação dialética, digamos assim. E é também o santo grau da publicidade. É quando texto e imagem parecem dizer coisas completamente diferentes e que não se conectam, mas que juntas geram um terceiro significado que não é possível de ser gerado apenas com um deles. É quando a publicidade atinge seu auge da genialidade, e nos quadrinhos é um tipo de relação que pode levar a histórias bem mais impactantes. É a relação mais difícil, mas que, se bem feita, vai proporcionar sequências inesquecíveis. Nos quadrinhos você pode usar esse tipo de relação para ressaltar um conflito interno do personagem, relacionando com objetos externos, como, por exemplo, o personagem na beira da estrada observando a carcaça de um animal morto e pensando sobre como sua vida é vazia, só para dar um exemplo. Se você separar texto e imagem de uma relação 1 mais 1 igual a 3, elas não só funcionam sozinhas, como vão parecer que estão falando de coisas completamente diferentes. Mas quando você une os dois, algo incrível acontece. Surge um terceiro significado, ou mais intelectual, ou mais profundo, ou apenas mais interessante do que se eles estivessem separados, ou mesmo se fosse só o caso de um completar o outro, como no 1 mais 1 igual a 2. Aqui eu dou dois exemplos. Outro vindo de Crônicas do Sistema Solar Marte e um quadro da HQ DC A Nova Fronteira. A segunda é um pouco mais óbvia, mas as duas trazem um texto mais contemplativo, que junto com a imagem dizem muito mais do que ele diria sozinho, e o leitor pode inclusive fazer sua própria interpretação pessoal. Então não é o caso como o 1 mais 1 igual a 2, onde dá para ver uma ligação direta. Até dá, mas o interessante é que dá para ver uma terceira ligação que não está ali, está só, na verdade, na mente do leitor, ou melhor, na interpretação do leitor. Se eu fosse dar uma dica sobre como utilizar essas relações nessas histórias, seria essa aqui. Tenta esquecer um pouco a relação 1 mais 1 igual a 1 num primeiro momento. Escrever uma sequência em que texto e imagem dizem a mesma coisa não só pode ser uma perda de tempo para o leitor, como um desperdício do potencial dos quadrinhos, cuja vantagem sobre outras mídias, especialmente a literatura, é justamente essa, a relação entre texto e imagem. Não é que a relação 1 mais 1 igual a 1 nunca vai ser útil. Às vezes você quer ou precisa da redundância por motivos narrativos, conceituais, alegóricos, etc. Ou disposição e assim por diante. Aí, obviamente, você vai utilizar. Mas aí vão ser situações bem pontuais. Meu conselho é que você se concentre mais nas outras duas relações. Você vai reparar que a relação 1 mais 1 igual a 2 é mais simples do que parece e vai ser até bastante intuitiva, principalmente se você lê quadrinhos há bastante tempo, porque ela é a mais comum nos quadrinhos. E só use a relação 1 mais 1 igual a 3 quando você estiver certo de que ela pode realmente trabalhar pelo bem da sua história, engrandecer essa história. Porque essa relação feita de forma desleixada pode acabar sendo um tiro no pé, porque o leitor pode não entender nada do que está acontecendo ali, e isso pode tirar ele um pouco da história. Por último, eu acho importante comentar que não é porque esse tipo de conhecimento existe que você precisa usar todos ou tudo ao mesmo tempo. Use o que for adequado para sua história, mas não precisa ficar paranoico por causa disso.
Se você estiver escrevendo uma sequência e não sabe dizer com certeza que tipo de relação texto-imagem a sequência se encaixa, fica tranquilo. Se essa sequência funciona, isso é o que importa. Não precisa ficar paranoico tentando decorar essas relações. O que importa é o que você consegue fazer com elas e o resultado final. Esses conceitos eles não devem servir para complicar a sua vida e sim para facilitar. Antes de encerrar, quero só comentar que as 3 HQs que eu citei, Círculo Vicioso, Último Ato e Crônicas do Sistema Solar Marte, estão disponíveis nos materiais complementares dessa aula. As 3 são histórias completas, de uma página ou de 2, e você pode usar tanto para reforçar os conhecimentos dessa lição e das outras, quanto apenas para ler mesmo, caso tenha interesse. Ou você pode usar algumas dessas HQs em um exercício bem bacana. Leia uma delas, ou todas se quiser, e veja se consegue identificar no mínimo um de cada tipo de relação texto-imagem em cada uma delas. Na próxima lição, nós vamos começar a nos aprofundar na produção de uma história em quadrinhos. Até lá!